Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental dos mais jovens, que não têm conseguido lidar com suas vivências e emoções. Então, Observações de hoje traz dicas, análises e orientações sobre esse assunto. Não saia daí, a gente volta já já. Sonhos, encanto, esperança. Pará de Minas celebra a união com a volta do Natal Luz. É tempo de reunir a família, encontrar os amigos e estar junto com quem você ama. Viva o Natal, visite a casa do Papai Noel, compartilhe bons momentos, sonhe com a gente. Natal Luz Pará de Minas. A magia do encontro ilumina nossa cidade. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Olá, famílias, educadores do Colégio Losango de Pará de Minas. Eu sou Renata Gazinelli e tenho um recadinho especial para vocês. Queria dizer que do lado de cá nós já estamos preparando um 2023 com novidades, com muita intensidade para que possamos cada vez mais selar essa parceria exclusiva aí em Pará de Minas do Colégio Losango e do Bernoulli Sistema de Ensino. Usamos ferramentas que possam cada vez mais melhorar a qualidade do trabalho da sala de aula, né? Nós formamos o tempo todo, damos assessoria pedagógica para os professores, para que eles possam se tornar cada vez mais qualificados e, consequentemente, um professor qualificado, um aluno aprende mais. Um aluno aprendendo mais tem uma família feliz. Que bom ter vocês junto com o Colégio Losango. Vamos juntos para 2023. Invista no seu tempo. Baixe agora mesmo o aplicativo Cliente Águas e tenha os principais serviços da Águas de Pará de Minas na palma da sua mão. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número: 21 97211 8064 ou acesse aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Projeto de lei aprova capacitação obrigatória de primeiros socorros de professores e funcionários do ensino público e privado, da educação básica e recreação infantil. A Câmara inaugura o Banco de Ideias Legislativas, mais uma forma de participação popular. O cidadão poderá enviar sugestões de projetos de lei através do site da Câmara. Novembro é o mês da campanha sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de sucesso no tratamento da cura. No mês de outubro foram aprovados 11 projetos, 160 requerimentos de melhorias para a população e 8 moções de aplausos, que são homenagens a cidadãos e instituições que contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade. Ajude a combater o Aedes aegypti, eliminando a água parada. Fique por dentro do que acontece na Câmara Municipal e na nossa cidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Câmara Municipal de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep.
A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Segundo dados de uma pesquisa recente do Datafolha, 8 em cada 10 adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos têm algum tipo de problema mental. E a gente vai falar então sobre isso, principalmente sobre os sintomas da saúde mental. Só para vocês terem uma noção, nessa pesquisa do Datafolha, a ansiedade, a fobia, a depressão, a insônia, exaustão e outros sintomas foram os mais indicados aí pelos entrevistados. Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje no Observações a psicóloga, psicanalista, letróloga e também pedagoga Leda Pereira, que vai falar pra gente aqui sobre esse assunto e como cuidar então da saúde mental das pessoas mais jovens. Bom, Leda, obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre esse assunto mais que necessário, né? Ô Henrique, pode ficar sempre, né, à vontade, né, sempre que você vê que tem um tema que eu puder contribuir, porque eu adoro, né, falar sobre saúde mental e estar com você, conversar com você, né, então muito obrigada por essa oportunidade. Tá certo, Lida. Então eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você percebe esses sintomas que a gente trouxe aqui da pesquisa do Datafolha, principalmente no pós-Covid? No seu consultório, né, na sua vivência aí na cidade, você tem percebido realmente que os mais jovens estão sendo os mais afetados? Sim, Henrique, eu tenho percebido, e além de ter percebido, eu fiz um trabalho esse ano, um projeto lá na escola Dona Cotinha, com adolescentes que estavam se autolesionando, porque a gente tem pessoas que falam, né, assim, o popular mesmo, automutilação, mas mutilação é quando você corta uma parte do corpo, né, então o que acontece quando eles se cortam, não é, então é autolesões, e a pedagoga lá, Adriana Perpétua, né, ela preocupada com a situação, né, os adolescentes muito ansiosos, né, deprimidos, com pouca vontade de viver, perderam, assim, muitos lá sem sentido de vida, né, e se autolesionando muito, né, então ela me convidou para poder fazer um trabalho com eles, e aí eu fui, né, fui eu e o meu filho, o Henrique Jander, né, que estudou psicanálise, hoje é, além de engenheiro, psicanalista excelente, né, então nós fizemos esse trabalho, né, lá no Dona Cotinha durante o decorrer do ano todo, encerrou agora, né, e a gente pôde observar os agravos mesmo dos adolescentes, né, assim, o quanto prejudicou a saúde mental, né, desses adolescentes, das famílias, não é? E a escola, assim, sem saber como fazer, como atender, né? Nós trabalhamos juntos e foi assim, foi muito enriquecedor para mim, né, e também foi de grande valia para os adolescentes de lá, que a gente fez um trabalho com resultado altamente positivo, né? Então, assim, tudo na base da análise, da interpretação, do diálogo, da conversa, né? E a gente percebe a seriedade de tal agravos na saúde mental desses adolescentes, né? De crianças e também de educadores, de familiares, de pais, né? Então, assim, é uma demanda muito grande, né? Por cuidados, cuidar um do outro, cuidar do filho, cuidar da família, cuidar dos profissionais da educação, né? Então, de modo geral,
é alarmante mesmo o que a pandemia nos proporcionou. Agora, Lida, o que causa então esses transtornos, né, que a gente fala na saúde mental? São as expectativas, frustrações, o mau jeito em que esses jovens foram criados, o que está proporcionando isso tudo? O Henrique, não dá para falar assim o que é que está ocasionando, porque a gente vê aqui sintomas. Então, a causa, ela é muito variada, não é? A causa é de pessoa para pessoa, não é? Mas a gente vê ali a origem da criança, porque nasceu a criança, então na criança já nasce o adolescente, o adulto, o idoso, a criança percorre esse percurso todinho, né, ali. Então, a base, ela precisa ser sólida, bem consolidada, né? Então, atender essa criança, se atende demais, é prejudicial. Se atende de menos, também é prejudicial. Então, precisa ter uma sabedoria, né, para poder educar, para poder cuidar, para poder ter esse cuidado, essa assistência à criança, né? Então, porque a criança, quando ela nasce, ela acha que ela é a sua majestade, o bebê. Freud falava isso, né? E ela acha que ela pode tudo ela pode, não é? Então, eu posso. Ela grita, ela esperneia, e se a mãe atende o tempo todo, ela acha que o mundo vai atender o tempo todo. É só gritar, é só espernear que o mundo vem e atende. Depois ela cresce um pouquinho, por volta mais ou menos de 1 ano e 3 meses, ela começa a perceber que ela pode e que ela quer. Então, eu posso, eu quero, não é? Então, tudo que ela já tem uma sabedoria maior de saber o que é que ela quer. E aí, dentro do consultório, eu percebo muitas crianças que elas detêm a família ali, ela que controla, o pai que controla a mãe. Por isso, né, precisamos também instruir os pais, né, de como cuidar dessa criança, porque a partir ali de 2 anos e meio, ela já começa a demonstrar as emoções possíveis de serem trabalhadas através das birras, né? A criança começa da birra e aí é o momento, então, de você já trabalhar essas emoções. Por quê? O que está acontecendo? Por que você está chorando, não é? Por que você está nervoso, você está com raiva? Nomear as emoções, né? Você está com medo, o que é que está acontecendo? E conversar com a criança, ouvir a criança, entender a criança, dar esse suporte para ela dar conta das emoções. Porque as emoções são internas, então o mais difícil é a gente dar conta da gente. Não é? Então, é a forma de já mostrar para as crianças, né, e depois para esse adolescente, para esse adulto, né, que é possível administrar as emoções, ter o controle sobre as emoções e o controle sobre si próprio. Agora, quais prejuízos, né, esses novos cidadãos que estão vindo por aí? Porque 15 a 29 anos, segundo o Datafolha, foi essa base, mas a gente tem visto que, além disso, pessoas ali, né, de 10, 11, 12, ou então a mais que 29 anos, todos esses cidadãos estão aí com algum tipo de problema mental. Então, se eles não forem tratados da maneira correta, isso pode ter consequências ao longo da vida toda, né? Eu percebo assim, que de 15 a 29 anos já é uma idade crítica, por isso o Datafolha trouxe essa idade, mas isso aí já são os sintomas, porque a causa é bem antes, a causa é ali na infância, nos relacionamentos, nos não ditos, né? Porque às vezes a criança é excluída na própria família. Às vezes ela não tem aquele guia, né, que direciona, né? O guia não é um farol que fala, faz isso que dá certo, é assim, né? Tem que ser assim. Não, o guia é uma pessoa que já percorreu, é um pai, é uma mãe, é um cuidador e que vai mostrar para o filho o que é, como ser, como agir, como se comportar, né? E aí acontece muito que a gente percebe que os pais, né, assim, não são todos, né? Mas a gente vê isso muito no consultório, os cuidadores, eles não veem o filho, eles veem o comportamento, entende? Então, quando você vê o filho, o tratamento é um.
Você tá lidando com a pessoa, você vai entender a pessoa, compreender a pessoa. Quando você vê o comportamento, há uma desigualdade, que se você vê o comportamento, você não vê a pessoa por trás daquele comportamento. E aí, não vendo a pessoa, o que vai eclodir, são os comportamentos, né? Os comportamentos ansiosos, depressivos, né? De fobia, de pânico, de desespero, de insegurança. E aí, quando de 15 a 29 anos, é que manifestam os transtornos graves, né? A esquizofrenia, ela se manifesta nessa idade, né? Então, quando o jovem começa a desafiar, às vezes tem ali o déficit de atenção, hiperatividade, e vai passando, não tem um diagnóstico, não tem um tratamento, e aí quando começa a desafiar, né, além de ter o déficit, ele começa a desafiar, ele começa a se tornar opositivo, ele começa a burlar as leis, a burlar as regras, e aí começa a ficar grave. Então é aí, né, aonde que ele vai adquirindo uma independência, 14 anos, 15 anos, né, até os 29 anos, é que se vê os sintomas, mas a causa já está interna ali, né, ferindo o filho, a família, as pessoas de um modo geral. Agora, esses sintomas, eles surgem espontaneamente, né? A gente não tem, como você disse, não tem uma causa específica, mas esses sintomas, as pessoas precisam também ter um olhar mais atento para isso, porque o que a gente mais vê é isso, né? Pessoas que às vezes têm esses sintomas, mas que às vezes os pais ou a própria família, ou então amigos, os vizinhos ali, nem, como diz, nem tinham para aquela criança, para aquele jovem. Quando vai ver, a pessoa já fez alguma coisa contra si, né? Então, a causa, ela sempre tem. A causa é desconhecida, até mesmo para a própria pessoa, para a família, né? O que é que está ocasionando aquilo? Não é? Um amor próprio muito baixo, a autoestima muito baixa, a autoimagem, né? A pessoa que não confia nela. E aí, muitas vezes, o filho se isola e os pais, cuidadores, responsáveis, né, não se preocupam com o filho, mas com o isolamento. Então, a questão não é ele está isolado, a questão é por que ele está isolado, por que ele não socializa, por que ele fica só no quarto, né? São os porquês que precisam ser investigados, né? Porque ficar só no quarto é um sintoma, a questão é por quê? Né? Então, os pais, quando vê o comportamento, começam a brigar com o filho, né? O quarto está desorganizado, mas se o quarto está desorganizado é porque a pessoa está desorganizada. Percebe isso? É porque a vida está desorganizada, então precisa de um guia para poder orientar, para poder empoderar, para poder fortalecer, né, essa criança que agora já é um jovem, não é? Então, é sempre esse olhar, né, não apenas para o sintoma, né? O que é que esse sintoma está me falando. Tá certo, Lida. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua com observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander.
Gente, a gente faz agora uma pausa no Observações para trazer então uma boa notícia para você que quer tirar a sua carteira de habilitação. Mais uma vez, a Autoescola Nacional promove o CNH Popular no próximo fim de semana. Eu estou aqui com o Marcos Vinícius, proprietário da Autoescola Nacional, e também com o Jander Teles, responsável pelo CNH Popular desta vez aqui em Pará de Minas. Bom, Marcos, comenta pra gente mais uma oportunidade aí para o público poder tirar a sua carteira a preços acessíveis, né? Isso mesmo. O nosso intuito aqui em Pará de Minas sempre foi esse, de trazer as melhores oportunidades, né, para as pessoas conseguirem seu documento de habilitação. E esse ano, com a prorrogação aí do prazo que as pautas estavam para vencer agora em dezembro, foram prorrogadas por mais um ano, e a gente, né, conversou com o pessoal da CNH Popular, e como o sistema é todo digital, eles acharam que seria realmente uma boa opção, né, do pessoal aí entrar, poder continuar o seu processo, né, de habilitação que está em andamento, e também aquelas pessoas, né, que sempre pedem para a gente trazer o programa, que realmente beneficia muitas pessoas que querem conseguir seu documento de habilitação, tanto para carro, moto, caminhão, ônibus, carreta. E nós resolvemos trazer mais uma vez aí essa grande oportunidade. Vale observar que a gente está sempre melhorando aí, né, o nosso quadro de colaboradores, para que realmente todos consigam fazer suas aulas. O sistema online, né, está atuante, né, a pessoa que não puder vir na autoescola pode fazer as suas aulas teóricas de casa. Então, quer dizer, os benefícios aí que a gente tem para a pessoa conseguir seu documento de habilitação também são muito grandes, então por isso que a gente realmente tem esse intuito aí de colocar realmente isso à disposição das pessoas para que elas realmente consigam o seu documento. Agora, vale ressaltar que a carteira de habilitação, hoje, ela também abre portas aí para o mercado de trabalho, né, Marcos? Com certeza. O nosso intuito maior é esse, é de realmente proporcionar que as pessoas tenham mais opção, já que o documento de habilitação é o que mais abre aí, né, o mercado de trabalho. A gente vê que as pessoas sempre procuram a gente, especialmente para aquelas categorias maiores, caminhão, ônibus e carreta, com esse intuito. Então, a gente realmente promove essas campanhas para que realmente as pessoas consigam o seu documento. Tá certo, Marcos. Agora eu vou pedir para você trocar de lugar com o Jander, porque agora, gente, o Jander vai passar informações para a gente sobre como participar, então, do CNH Popular. Bom, Jander, a gente sabe que, mais uma vez, a segunda vez em 2022 que o CNH Popular vai estar aqui em Pará de Minas. Como que a população, então, pode acessar e, principalmente, participar dessa edição? Olha que show, pessoal. Vamos lá. Sendo muito democrático, já que o objetivo do programa CNH é esse, é popularizar e democratizar o acesso à CNH, que, como o Marcos disse muito bem, às vezes é uma chave, é uma porta enorme para uma fonte de renda, para uma transformação social. O programa busca isso. Para você que está ingressando agora no mercado, que tem a possibilidade de retirar sua CNH, inclusive já a partir de 17 anos e 6 meses, até para, independente, aí a gente não coloca um limite, mas conquiste exerça o seu direito de ir e vir, conquiste a sua liberdade através do POP, em parceria exclusiva com a Autoescola Nacional. Você pode acessar o nosso portal através do mesmo caminho da edição passada. É o www.cnhpopdigital.com.br, certo? Vou repetir, www.cnhpopdigital.com.br. Ou, se você preferir, venha até uma das duas unidades do CFC Nacional, aqui na cidade de Pará de Minas, que a gente vai auxiliar vocês presencialmente, tanto agora até a sexta-feira com as pré-matrículas, quanto no final de semana, sábado e domingo, já com valores e condições de pagamento que eu garanto para vocês, que muito provavelmente aí é a melhor opção que vocês têm de longe, galera. Bom, então, gente, como a gente disse aqui durante essa entrevista, o CNH Popular mais uma vez está em Pará de Minas e é somente até este fim de semana, dias 3 e 4 de dezembro. Após esse prazo, valores voltam aí às condições normais. Então não perca essa oportunidade. Os telefones e os endereços da Autoescola Nacional 1 e 2 já estão aí na tela. Então participe e tire já a sua carteira de habilitação. Olá, meu nome é Elizabeth Stein e tenho atuado como pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Nós estamos falando sobre os 11 pilares que dão sustentação à nossa vida, para que possamos ter uma vida plena e tranquila.
e hoje nós vamos falar sobre o pilar saúde. Será que você está cuidando bem da sua saúde? A maioria das vezes nós não paramos para pensar em nós mesmos, nem para pensar sobre a nossa saúde. Esse ano você já fez um check-up? Como está a sua alimentação? Sabia que a margarina, o refrigerante, o açúcar, o trigo são condenados pela maioria dos nutrólogos, médicos, cientistas? Então, dá uma pesquisada no canal do YouTube e você vai descobrir mais a respeito. Cuide da sua saúde, alimentando adequadamente frutas, verduras, carnes, peixes, suplementos quando necessário. Faça o check-up anualmente e exercícios regularmente. Um beijo e até o próximo programa. Tem lugares para conhecer, vagas de emprego para desbravar, desafios para explorar. Aproveite as condições especiais do Number One. 50% de desconto no material didático Number One. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde mental dos mais jovens. Bom, Lida, no primeiro bloco, né, nós falamos aí sobre os aspectos gerais sobre esse assunto, mas agora eu vou tratar sobre o assunto escola. Como então hoje as escolas têm que lidar com esses alunos, com esses estudantes, né, com esses jovens que estão aí pedindo, entre aspas, socorro? Porque até os professores também chegaram da pandemia muito aflitos e também com os seus sentimentos aí de ansiedade, de aflição e tudo mais, né? O Henrique, precisou-se aprender a lidar com o momento, né? Então, a pandemia trouxe novos aprendizados. Isso a gente não pode, né? É um lucro, não é? É um jeito diferente de ser, um jeito diferente de viver, né? De ter que lidar com um desconhecido, né? Com uma ameaça, com um terror na realidade, né? Que aterrorizou todas as pessoas, né? E a escola, as famílias, né? E as igrejas, eu percebo que foram as grandes vítimas e foram os últimos também, né? A escola foi o último a voltar, né? A sua normalidade. Então, assim, com a pandemia, esse novo jeito de ensinar e de aprender, né, aumentou-se, eu percebo, a desigualdade entre os estudantes, né? Os que tinham uma internet de mais velocidade, de mais qualidade, se beneficiaram mais. Os que tinham uma família mais presente se beneficiaram mais. E o que mais precisava, né? Ele, de certa forma, ele foi prejudicado, né? Pelas circunstâncias, né? Pelas condições, né? Então, aumentou-se muito a desigualdade, né? Eu percebo assim, no quesito de conhecimento, né? Então, quem tem mais possibilidades de aquisição de conhecimentos, mais facilidade, saiu, né, vencendo no sentido de estava no seu conforto, na família, né? Essa educação
virtual, que é o que a gente vive hoje, é todo mundo virtual, não é? Não precisar se deslocar, você percebe que muitos trabalhos continuam, né? Online, a pessoa não precisa estar presente, mas a educação ela perde muito, porque ela precisa muito da socialização entre os pares etários, né? Da mesma idade, e com isso houve-se essa ruptura, porque tinha crianças que não tinham com quem brincar, não tinham com quem conversar, né? E também os pais não estavam preparados para poder dar conta dos filhos ali, não é? Porque é uma dinâmica totalmente diferente, né? De dar essa assistência para os filhos que até então não era exigida, de ter esse conhecimento que eles não se preocupavam, né? Em adquiri-los para poder instrumentalizar os seus filhos. Muitos, então a gente percebe isso, né? Hoje eu trabalho muito com pessoas que estão se preparando para o vestibular. Você percebe que vai ser uma concorrência muito desleal, não é? Os menos favorecidos, eles vão sair em desvantagem com os que tiveram oportunidades de investir, de mesmo à distância, o pai ali exigindo, a mãe exigindo, né? Se preocupando com a educação de qualidade, não é? E os outros que não tiveram essa mesma sorte, né? Acabam que saíram muito prejudicados, sim. E justamente essa questão de ser prejudicado e se sentir prejudicado ajuda a aumentar esses sintomas aí, né? Ajuda porque a pessoa, ela não confia, né? Ela não confia no seu potencial. Eu via muito isso no projeto, né? Que o que enfraquecia as adolescentes era elas saberem que elas não davam conta de acompanhar a turma, né? E assim, ficavam totalmente alienadas ali, né? Nos conteúdos, porque a escola, a gente ainda vem de uma escola muito conteudista, é muito conteúdo, se valoriza, né? Eu estava explicando, conversando aqui com você, se valoriza muito a matemática, o português, a física, a química, não é essa escola onde se valoriza todos os talentos, todas as habilidades, todas as inteligências ainda, né? A gente percebe que é um processo, né? E os profissionais da educação também, eles são muito penalizados, porque é professor que trabalha de manhã, à tarde e à noite, não é? E aí é muito desvalorizado também, como eu te falava, por quê? Porque a grande maioria é mulher, né? São mulheres professoras, e aí a gente vive numa sociedade onde o masculino é que manda, o poder está no masculino, né? O poder está no número, o poder está na violência, está na agressividade, está no grito, está nas birras, né? E não é assim. O que a gente precisa voltar esse olhar para as artes, né? Voltar esse olhar para a espiritualidade, para essa mansidão, para ver o outro, dar conta do outro. Então, o que é que está acontecendo muito? A gente percebe que as famílias não estão dando conta dos seus membros, um não está dando conta do outro, a escola não está dando conta, né? E grita por socorro, grita por suporte, mas aonde que a gente vê essa carência, por quê? Né? É justamente esse empoderamento, né? Ali do mais forte, do mais agressivo, às vezes, né? Então, precisa ter uma ruptura mesmo, onde a gente vê a pessoa, a necessidade da pessoa, para poder diminuir essa desigualdade social. Agora, dentro das escolas também, conversando com professores, com alunos também, né? A gente tem visto uma falta de perspectiva muito grande nos jovens, né? Você chega hoje para um jovem de 15, 16, o que você vai fazer para vestibular? O que você vai querer ser quando você, entre aspas, terminar de crescer? O que você vai ser no futuro? Não sei, para mim está confortável, não sei. Então, assim, a gente percebe hoje uma falta de perspectiva muito grande. Por que isso está acontecendo? Hora que fala, nessa fala sua, para mim está confortável. Não está, porque se tivesse ele não estaria falando. Para mim está confortável, não é verdade? Então, eu percebo assim, porque as escolas, elas têm que levar os seus alunos, não é? Principalmente o adolescente ali, a construir um propósito de vida,
um sentido de vida, não tem um propósito de vida. A maioria das pessoas não tem um sentido de vida, não é? Então isso é construído, não é? Então as pessoas elas estão vivendo por viver, né? Então é esse empoderamento mesmo, não é? Que a gente, quando eu trabalhava no projeto, né, a gente falava sobre isso, essa comunicação não violenta. Eu via muita agressividade, eu via muita violência, não só consigo, mas com o outro, porque a violência, ela começa assim, de você com você, que é a autolesão, não é? Então, é a tentativa de autoextermínio. Eu tive muito no consultório, e de pré-adolescentes, né? E casos gravíssimos, Henrique, não é? Então a violência, ela é interna, é de você com você, essa tentativa contra a vida, essa tentativa contra o existir. E depois você vai trabalhando, a pessoa vai colocando isso para fora. Aí essa agressividade contra o outro, não é? Então o outro, nós pais, né, a gente tem que aguentar, tem que dar conta disso que o filho não está dando conta, para ele poder dar conta. Então eu trabalho muito com pais, né, de crianças ali, né, e as crianças agressivas mesmo, né? Aí eu converso com os pais, você precisa dar conta para ele poder colocar isso para fora, porque isso não pode ficar dentro dele, tem que sair. Então tem que abraçar, tem que aconchegar. Filho, o que está acontecendo? Conta para mim, o que é, o que eu posso te ajudar? Sempre essa pergunta, a pessoa chega, né? O que está acontecendo? Você mostra esse olhar, né? Não pro fato em si, pro sintoma, mas para a pessoa. A pessoa, quando ela se sente acolhida, ela se entrega. Por quê? Porque ela quer ser cuidada, ela quer ser protegida, ela quer ser amada, e a pessoa só consegue se valorizar, né, quando ela tem isso, porque se ela não tem, como ela vai se dar? E a gente tem um amor que a gente se dá, o respeito que a gente se dá e o valor que a gente se dá. Então é uma via de mão dupla. Você me dá, eu tenho, eu te dou, não é? E aí as pessoas não estão tendo essa troca entre pessoas mesmo, você percebe? Ok, Leida, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. E no vídeo de hoje eu vou falar: o SUS é obrigado a custear tratamento de alto custo? Sim, mas para isso é preciso preencher alguns requisitos. O primeiro dele é a imprescindibilidade e a necessidade de tratamento. Você deverá demonstrar, por meio de um laudo médico, essa necessidade deste medicamento. O segundo é não ter condições, comprovar não ter condições de arcar com estes medicamentos. Isso você faz através de comprovante de rendas, extratos bancários e outros documentos. O terceiro é, se for medicamento, deverá ser aprovado pela Anvisa. Essa aprovação ela é ressalvada em algumas hipóteses, como a demora da Anvisa em regularizar e registrar este medicamento. Nesses casos, é possível adquirir esse medicamento sem esse registro. Primeiramente, você deverá também requerer isso administrativamente perante a Secretaria da Saúde do seu município, da sua cidade. Se negado, você pode recorrer à via judicial. Até a próxima dica. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você.
Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Projeto de lei aprova a capacitação obrigatória de primeiros socorros de professores e funcionários do ensino público e privado, da educação básica e recreação infantil. A Câmara inaugura o Banco de Ideias Legislativas, mais uma forma de participação popular. O cidadão poderá enviar sugestões de projetos de lei através do site da Câmara. Novembro é o mês da campanha sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de sucesso no tratamento da cura. No mês de outubro foram aprovados 11 projetos, 160 requerimentos de melhorias para a população e 8 moções de aplausos, que são homenagens a cidadãos e instituições que contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade. Ajude a combater o Aedes aegypti, eliminando a água parada. Fique por dentro do que acontece na Câmara Municipal e na nossa cidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Câmara Municipal de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a saúde mental dos mais jovens. Bom, Lida, a gente vai falar agora também sobre lidar com conflito. Os jovens hoje, a gente fala que não sabem lidar com as próprias emoções e os conflitos vêm aí a calhar com isso, Então, como lidar com os conflitos, como ter esse olhar, mais fraterno para o outro, até mesmo para saber as dores dele, as minhas, e a gente poder conjugar isso sem grandes transtornos. O Henrique, as pessoas veem o conflito às vezes como negativo, mas ele não é totalmente negativo, Por quê? Porque através do conflito, tendo um conflito, se ele se souberem levar, sem essa comunicação agressiva, sem esse julgamento, de ver ponto de vista, porque são pontos de vista diferentes e eles só têm a agregar, a somar, Então, esse conflito, ele é benéfico quando você consegue tirar dele o lucro, Agora tem esse conflito também, esse conflito interno, Esse conflito assim, quando a pessoa se sente sozinha, quando a pessoa se sente, não confia em si, Ela se sente sem direcionamento, sem uma saída. Então, a gente percebe que todos nós temos, a gente não é assim, só você tem um conflito, O que a gente precisa aprender é lidar com ele, as frustrações, as adversidades, o que a gente precisa aprender a dar conta. Por quê? Porque quando você não consegue uma situação ali que ela se apresenta, Então, quando você vê que ela está difícil, sai do problema um pouquinho, Tem eu costumo brincar assim, por exemplo, vamos imaginar que tem um vidro aqui, que ele tem terra lá no fundinho e ele está cheio d'água. Aí tá quietinho, tá tudo transparente, a água tá transparente, límpida, aí você consegue ver tudo. Mas se teve um conflito, fica tudo turvo, fica ou não fica? Às vezes você precisa sair dele, e a pessoa não, a pessoa fica ali, fica remoendo, fica
sabe, né, sofrendo. Então é aprender mesmo a dar conta do que se apresenta, né, e não ficar muito assim, tem que ser assim, tem que, sabe, essa pessoa muito rigorosa, né, que se pune muito. A gente brinca que é um superego herege, né, que a pessoa se pune, e tem pessoas que até né, eu tenho muito no consultório que às vezes até se agridem mesmo, né, então tem que ser certinho, não pode errar, né. Esse conflito ele começa, se você dá conta dele em você, não, eu quero fazer, eu vou enfrentar o meu medo, eu vou enfrentar essa dificuldade, eu vou enfrentar. Se depois eu não consigo mesmo, mas pelo menos eu tentei, e aí você dá conta de ser solidário com você, dá conta de se entender, né? Dá conta desse conflito interno que se apresenta. E ansiedade é um tema que a gente falou sobre ela, né? Ela tá aí, ela não é negativa totalmente. A gente precisa de um pouco de ansiedade, né? Então, a ansiedade vem, você precisa dar conta dela, porque se você não der conta dela, ela vai dar conta de você. Então, o medo vem, né? Como que você vai vencer o medo? Diminuindo o medo. Ou vencendo mesmo, né? Então esse conflito ele é bacana no sentido de você mostrar para você que você consegue, que você dá conta, né? E aí cresce toda essa autoimagem sua. Nossa, eu consegui, eu dei conta, sabe? Então isso é muito bacana. Tem um olhar fraterno e caridoso para si mesmo, né? Para si mesmo, com você. Porque se você for esperar isso do outro, talvez você não tenha, não é? E se você for esperar também que as pessoas sejam do jeito que você quer que elas sejam, talvez você nunca vai ter aquela pessoa que você quer, aquela pessoa perfeita, não é? Às vezes eu vejo muito conflito de adolescentes, né, filhas com mãe, né, filhos com o pai, com a lei ali, né? Então, eu falo, se você for querer que a sua mãe seja do jeito que você quer, para você poder amá-la, talvez você vai passar a sua vida inteira sem amar sua mãe, sem conseguir amar sua mãe, sem conseguir respeitar sua mãe, sem conseguir ver sua mãe, né? Então é muito assim dessa autopiedade conosco, para a gente poder dar conta de ter com o outro. Agora, aquela pessoa também que não estiver dando conta dela mesma, como você está falando, ela tem também que entender que ela tem que buscar ajuda, né? Porque muitas das vezes a gente vê que a pessoa quer dar conta de tudo sozinha e às vezes não é necessário. Aliás, na maioria das vezes não é assim que a gente dá conta, né? E você percebe, Henrique, que quando é um fardo muito pesado e você divide, fica leve? Não é? Né? Eu tenho lá no consultório, eu chego as pessoas no consultório, falam, a gente conversa, né? Elas deixam, entre aspas, por quê? Porque divide na fala ali, né? Na troca, né? Mas depois levam tudo, mas não levam tudo porque deixou algo, né? E assim, elas sentem essa leveza. Então a gente tem que buscar ajuda. O profissional da saúde mental, ele é alguém que está ali, né, para poder acolher, para poder ver a pessoa, não porque não existe, é certo, é errado, pode, não tem julgamento, não é? É a pessoa, é o ser humano, é o que o ser humano dá conta, é o que o ser humano consegue, é a vida que ele está levando, e a gente vai conversando, vai ressignificando, não é? Olha, isso aqui, isso é do meu pai era assim, isso é da minha mãe, né? E eu estou repetindo, e a pessoa começa a andar em círculo, sem sair do lugar. Por quê? Porque vai repetindo, que nem não é dela, é do outro, não é? Então, assim, essa ajuda, ela te mostra, ela te ajuda a ver questões que você não tem consciência, porque eu trabalho muito com a psicanálise, eu amo a psicanálise, eu vejo, né, os resultados que ela proporciona, né? Então, assim, a maioria das coisas que nos incomoda, a gente não tem consciência, né? Tá tudo inconsciente, né? E aí o que é que você vai falando e você vai trazendo para a consciência, você vai escutando, porque quando você fala, você é o primeiro que escuta o que você está falando,
não é? E o profissional, ele está ali, né? Por exemplo, eu estou ali no consultório, não é a Leda, é a psicanalista, é a psicóloga, então é como se fosse um espelho que você fala, aquilo reflete e você interpreta o que você está falando. Às vezes a gente faz, né? Eu costumo falar muito, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, de estar junto com a pessoa mesmo, caminhar, né? Com um guia mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma certa experiência, muita coisa a gente já viveu, aprende com a prática, aprende com a teoria, não é? Então você vai de guia junto com a pessoa, mostrando, não é? Então assim, é bonito, é um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, não é um trabalho como uma pintura que você coloca tinta ali, né? É mais uma escultura que você vai tirando, vai lapidando e depois aparece que é a pedra preciosa, né? Que é o ser humano. Tá certo, Leda, obrigado pela sua presença e obrigado a você que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com esse número que aparece no seu vídeo e faça já um contato comercial conosco. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!